Olá, bom dia. São 6 horas e 1 minutinho, quinta-feira, começando agora, 28 de outubro. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa A Notícia de Frente. Vamos ter inúmeros assuntos que você quer saber. Prefeito da capital, por conta da Operação Capistrum, tem um segundo afastamento das atividades. Vamos falar também da Câmara dos Deputados. Foi adiada a votação da PEC dos precatórios. Tudo isso e muito mais agora. Bom dia para você, Kleber Lima. Hoje, dia 28, dia do servidor público. Bom dia, Luciana. Bom dia, Haroldo. Bom dia a todos, especialmente a você que nos honra com a sua qualificada audiência e, mais especialmente ainda, você, servidor público, municipal, estadual e federal. Você é essencial para a prestação do serviço público. Bom dia. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, Coité. Bom dia, Verônica Raquel. Bom dia a toda a nossa equipe. Bom dia a você que nos acompanha todos os dias aqui no programa A Notícia de Frente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Já deixando um parabéns a você que é o maior capital deste estado, por que não dizer do Brasil e de qualquer parte que exista o servidor público, que é muito importante para o estado, para o funcionamento da máquina pública. Parabéns a você que é dedicado, né? Que acorda cedo e realmente ama o que você faz. Isso que é importante. Com certeza, amar o que faz é o que faz toda a diferença. Vamos falar um pouquinho então, gente, porque afinal de contas não dá para passar batido nessa data tão importante para os servidores públicos. Kleber Lima, ontem várias manifestações, os servidores, através do Fórum Sindical, foram até a Avenida do CTA. Também mais cedo começaram as atividades lá na Assembleia Legislativa. E como nós até dissemos aqui ontem, as demandas não são novas, né? Existem aí as reclamações, as indignações desta categoria em relação à revisão geral anual, tem questões previdenciárias, enfim, estrutura de trabalho e concurso público novamente veio com muito peso, até por conta da Operação Capistrum e também índices elevados das terceirizações no governo do estado. E aí os servidores acabaram engrossando ainda mais, vou dizer, de legalidade essas demandas. Você acredita que por conta de tudo isso deve ter alguma movimentação diferenciada na Assembleia Legislativa? Até porque, Kleber, vamos entender que todos esses temas travados pelos servidores já passaram por aquela Casa de Leis. Tem aval dos deputados, mas mesmo assim eles pedem socorro para o parlamento. Será que por conta de todo esse cenário a gente pode ter aí uma base um pouquinho mais fortalecida para as causas sindicais? Luciana, são bandeiras corporativas, né? Papel dos sindicatos, os sindicatos existem para isso. Quem tem o papel de formular e executar a política pública é o governo. O sindicato existe, foi criado e existe para defender os interesses corporativos da categoria. Eu valorizo o servidor público, reconheço a sua importância, mas no entendimento de que o servidor público existe para servir ao público. Esse é o nome dele já revela qual é a sua finalidade, servir ao público. Significa que o Estado não pode existir apenas para se manter e pagar servidor, né? O servidor é um meio para o Estado alcançar o cidadão, a sociedade, para levar saúde, educação, segurança, cultura, esporte, lazer, infraestrutura, enfim, tudo aquilo que é estado do papel oferecer à sociedade com base nos impostos que são pagos pela sociedade. Então, assim, importante, fundamental, sem ele o Estado não existe, o Estado é um ente fictício, burocrático, mas ele não pode ser mais importante do que a sociedade, senão perdeu a razão de existir. Com certeza, Kleber Lima, até porque quem paga essa conta é a sociedade, certo? O salário dos servidores tem como base a nossa produção. Professor, muitos servidores ontem disseram, até por conta do dia de hoje, que não existem razões para celebrar com felicidade essa data de hoje, o dia do servidor. E de outro lado, a sociedade até chega a torcer um pouco o nariz, a discordar no caso dessa avaliação dos servidores. Por quê? Vamos levar em conta a pandemia, professor. Pelo menos o servidor público, ele teve a estabilidade, a garantia do seu emprego, da sua renda, enquanto
aqueles, né, que contribuem também de forma efetiva para os cofres, eles perderam os empregos, professor. Então, claro, tem essa avaliação? Tudo bem, eles têm demandas importantes, existe legitimidade nas cobranças, mas também não é uma situação tão negra assim. São os prós e contra, né, com relação a essa situação. Todos os anos eles vêm exatamente com esse jargão, né? Será que vale a pena comemorar? Nós temos o que comemorar? Pois é, as pautas, as reivindicações são antigas, não são novas, né? Carreira, concurso, né? RGA, Previdência, a vida toda foi assim, há 10, 15, 20 anos atrás. E nós acompanhamos isso muito de perto, né? Por quê? Porque muitas distorções foram criadas, isso são direitos. A Assembleia, de um lado, reconhece, claro, né? Você vai ir fazer um enfrentamento gratuito com o servidor público que tem uma força política muito grande, então, peraí, vamos pensar pelo menos 2 ou 3 vezes antes de nos posicionarmos com relação a essas reivindicações. E todo ano é a mesma coisa, só que do outro lado, geralmente o enfrentamento não é com a Assembleia, geralmente o enfrentamento é com o Executivo, né? Que precisa ser prudente, inteligente, né? E que tenha seja bastante comedido nas suas medidas fiscais, porque ele sabe que se ele atropelar, ele vai criar, vai criar uma bomba relógio aí que pode explodir em outros governos, como nós já tivemos em situações passadas, governos que armaram bombas relógio, né, dando reajustes apenas para atender os servidores públicos, que ao longo do processo, passando de uma mão para outra, de um governador para outro, acabou estourando, como caiu no colo do governador Pedro Táxi, que ficou numa recessão danada no Brasil todo, ficou numa situação muito difícil de dar o RGA para os servidores. Assume Mauro Mendes, faz o pacto para o Mato Grosso, arruma a casa, tem uma condição orçamentária infinitamente melhor do que o governo Pedro Táxi, porque tem um superávit aí na ordem de 6 bilhões de reais, e é exatamente isso que o servidor público olha, e olha de forma correta. Porque, peraí, se o Estado agora vai bem, por que não atender às nossas reivindicações, que não são de hoje, são antigas? Então, agora o que precisa é de sensibilidade por parte do governo de tentar realmente atender algumas reivindicações. Tentando responder a sua pergunta, concordo com você, né? Apesar de nós termos aí, infelizmente, alguns servidores públicos reclamando da situação, acho que não deveriam reclamar. Por quê? Nós temos milhões de desempregados no Brasil que ainda continuam desempregados, mais um tanto de desalentados que nem procurar emprego vão procurar mais porque não acham, está numa dificuldade muito grande, né? Estão passando uma dificuldade muito grande, né? E boa parte dos servidores públicos tem estabilidade e tiveram pelo menos o seu recurso garantido todo mês. Então a gente precisa ter bom senso, sabedoria, proporcionalidade, um pouquinho de empatia para colocar realmente na posição do outro, para poder entender que esse momento é um momento de cautela, de retidão, para que as coisas possam acontecer melhor para todo mundo no futuro próximo. Tá certo, professor. Bom, gente, agora são 6h09. Vamos dar aquela olhada nas imagens das principais avenidas daqui de Cuiabá. Vamos ver como está a movimentação. Olha, já fomos direto ali para a rotatória do Centro de Eventos do Pantanal, na Avenida Miguel Sutil. Está muito tranquilo o trânsito nesse horário. Olha só, nem parece uma quinta-feira, 6h10. O que foi que aconteceu? Opa! Pois será tá diferente hoje, né? Será que o pessoal perdeu a hora, deu aquela esticadinha a mais na cama, porque chega na quinta-feira, vai aumentando um pouquinho o cansaço, né? Então, atenção para você, bom dia, já amanheceu, não vai perder a hora aí, hein? Olha, e a mesma situação aí na trincheira do Santa Rosa, sem movimento, gente. Tá parecendo até feriado, olha, feriado é semana que vem, aliás, tem ponto facultativo na segunda-feira, aí é feriado na terça-feira, mas parece que, olha só, alguma coisa aconteceu. Estou curiosa para saber o que foi, hein? Vou até fazer uma aposta aqui. Será esse clima mais fresco? Tem funcionário público trabalhando hoje? Ah, eu acho que não tem funcionário público trabalhando hoje. Kleber Lima, isso mesmo, hoje é o dia do servidor. E a gente está vendo aí, olha, pouco trânsito. Então, a gente já pode entender que é o reflexo aí de quando o servidor não vai trabalhar. Então, o trânsito hoje deve ficar uma maravilha o dia todo nessa quinta-feira. Vamos andar de bicicleta.
Né, Luciana? Por falar em bicicleta, ontem teve uma simulação muito interessante, viu? Professor Haroldo, Kleber Lima, ontem os papéis foram invertidos. Você sabia que a CEMOB colocou os motoristas de ônibus para serem ciclistas? E aí os ônibus passavam bem ao lado deles, com uma velocidade assim caprichada, viu? É para que o motorista de ônibus pudesse entender, sentir na pele o que um ciclista sente. O que a gente passa. Um ônibus, um caminhão, um veículo passar pesado, passa ao lado dele, o que o ciclista sente, né? Eu confesso que eu tenho medo aqui, eu vou com muita cautela. Você já passou por por essa situação, Opa, Luciana? já passei, e aí por isso que eu evito andar no trânsito, professor. Eu prefiro andar em ciclovia, em ciclofaixa. Prefiro a ciclovia do que a ciclofaixa, porque a ciclofaixa te deixa ali junto com o trânsito. Isso. Né? E eu não percebo que aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, o motorista respeite muito o ciclista. Nós temos vias complicadas, existe esse fator também, né? Mas o respeito sempre é bom. Bom, vamos agora aí também para outro trecho da Avenida Miguel Sutil e o trânsito é uma belezura. Então você pode ficar um pouquinho mais aí na cama, viu? Porque hoje você vai chegar bem mais rápido ao trabalho, porque é dia do servidor público e o trânsito tá tranquilo demais, gente. Mas mesmo assim, vai com atenção, vai com cuidado e se tiver que pegar o trânsito agora, não vai perder o programa, hein? Por favor, você pode acompanhar a gente em tempo real pela plataforma do Facebook da TV Vila Real. Coloca lá no carro, vai ouvindo a gente, porque os assuntos hoje estão bombásticos e você não pode perder, tá? E aí já fica a dica, o nosso telefone do WhatsApp fica aí na sua tela para você já mandar a sua mensagem, ter aquele momento de bate-papo, aquele momento de interação conosco. E olha só, vou até já passar uma informação aqui, porque tem telespectador que me perguntou agora, Luciana, manda aí pra gente o número do Fiscalizap, porque ontem aqui na bancada nós explicamos que a CEMOB tem um serviço de alerta. Se você estacionar em local proibido, mas tiver aí todos os dados atualizados, um agente de trânsito pode ligar para o seu celular e pedir para você retirar o veículo para que você não seja multado. E você, enquanto cidadão, pode ajudar a fazer denúncia à CEMOB, falando sobre estacionamentos irregulares e práticas indevidas no trânsito. E aí um telespectador acabou de me pedir o número do Fiscalizap da CEMOB. Então eu vou dizer agora, viu? Anota aí porque você vai precisar em algum momento. É o 9253-6950. Eu vou repetir aí, ó, 9235-6950. Pode fazer a sua denúncia porque você também é um fiscalizador. Ok, senhores, posso ir para a primeira matéria? Você que manda. Posso, Kleber Lima? Pode. Bora. Tem uma operação aí acontecendo agora, viu, Luciana? Primeira mão, é isso mesmo? Horário 2. Opa, então, por favor, Kleber Lima, conta pra gente. Em minutinhos se você a gente já tem... traz informação. Daqui a pouquinho, então, tá, vamos apurar melhor. Então, eu vou começar aqui, gente, falando da Operação Capstrum, um escândalo na administração pública daqui de Cuiabá, porque pela segunda vez o prefeito da capital tem um pedido para ficar afastado, pedido acatado pela Justiça. A Justiça concordou com o segundo afastamento do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. Roda aí a reportagem, então, para a gente entender o porquê a Justiça assim concorda. O juiz estadual Bruno de Oliveira Marques acatou pedido do Ministério Público Estadual e afastou Emanuel Pinheiro do cargo de prefeito de Cuiabá, inicialmente por mais 90 dias, ou seja, até 24 de janeiro. Neste tempo, a capital será administrada pelo vice-prefeito José Roberto Estopa e a Justiça investigará se Emanuel usou ou não eleitoralmente a contratação de 259 servidores para a Secretaria Municipal de Saúde. O líder de Emanuel na Câmara comenta o novo afastamento de Pinheiro do cargo. Isso não comprova a ocorrência dos fatos. Essa é uma medida cautelar para que possa ser feita a investigação com toda a autonomia possível. É com bastante estranheza, mas as providências já estão sendo tomadas, né? Tanto a nível de Justiça de Mato Grosso, Tribunal de Justiça de Mato Grosso, como também as medidas que foram encaminhadas para Brasília, a nível de Superior STJ.
Nesta quinta-feira, às 9 da manhã, a Câmara de Vereadores tem sessão plenária ordinária. Durante a reunião, vai analisar o pedido do suplente de vereador Felipe Correia para criar uma comissão processante para investigar o prefeito afastado, Emanuel Pinheiro. Nós temos que analisar com bastante cautela, porque não sabemos que pé está isso, está em segredo de justiça, e a nossa procuradoria já pediu para participar do processo, para saber como que está, para que nós possamos dar um respaldo coerente. Eu entendo que a bancada está tranquila, né? Mesmo porque também acreditamos na justiça, temos certeza que é via o processo criminal que vão se estabelecer a verdade dos fatos. Enquanto a isso, qualquer julgamento da Câmara seria uma tremenda ilação. Nós corremos o risco de ser ridicularizado se a gente toma uma decisão política administrativa dessa natureza, como pedido da comissão processante, e vem a Justiça devolver o prefeito Emanuel novamente no mandato. Bom, Kleber Lima, vou começar por ti hoje em relação à Operação Capistrum. A gente viu aí o segundo afastamento do prefeito da capital. Isso vai fazer com que, se não mudar esse cenário, ele só voltaria em janeiro, né, para a administração pública. Existem novos elementos em relação à operação. A investigação já apurou também que houve de forma intencional, Kleber, a retirada dos pontos eletrônicos, aqueles pontos que a própria ex-secretária Elisete fez questão de instalar porque já havia denunciado, dito ao prefeito, desse grave problema de servidores que não iriam trabalhar, dos contratados, dos terceirizados, e ela queria ter o maior controle do quadro de servidores, e esses pontos foram retirados. Apenas um dos detalhes, um elemento novo que surgiu, e também agora esse entendimento da justiça nesse segundo afastamento do prefeito. A situação começa a ficar cada vez mais complicada. Luciana, os fatos, o processo é o mesmo processo que levou ao afastamento do Emanuel no dia 19 é o mesmo que levou a esse novo afastamento ontem. A diferença é que um tramita na esfera criminal, por isso que foi, e na esfera criminal o prefeito tem foro privilegiado, prerrogativa de função por ser o prefeito de Cuiabá, e na esfera civil, que é esse de ontem, não existe foro privilegiado na esfera civil. Então aí ele teve a punição pelo mesmo arcabouço de denúncias, né? Contratações irregulares na secretaria, pagamento de prêmio de saúde, suposta existência de servidores fantasmas e suposta devolução de parte dos salários desses contratados, o que seria chamado de rachadinha. E, pelo que eu apurei ontem, existem pelo menos mais 3 processos contra o prefeito no Tribunal de Justiça, e funciona assim: depois que o Ministério Público instaura o procedimento, depois de 30 dias ele é obrigado a registrar o procedimento, se for criminal, no Tribunal de Justiça, para que haja um acompanhamento por parte de algum desembargador. Então existem mais 3, pelo menos, eu apurei isso ontem, mas são todos em segredo de justiça. Então a gente tem muita dificuldade de saber do que se trata efetivamente. E como você bem falou, o ponto é um detalhe que foi pensado para... Até porque já está ficando tão repetitivo o assunto, entre os assuntos, entre os motivos, tem esse do ponto. Eu estou, assim, falando com você da Capistrum, mas querendo já anunciar aos nossos telespectadores que está acontecendo neste momento uma nova operação da Polícia Federal em cima da Secretaria de Saúde de Cuiabá, que é a Curare 2, aquela mesma que levou ao afastamento esses dias, que investigou e teve busca e apreensão na residência e nos escritórios do Antônio Postas de Carvalho. Dessa vez, existe aí uma hipótese que ainda está sendo apurada, que teria até mandado de prisão, e, estranhamente, a operação está alcançando uma cervejaria lá em Várzea Grande. Então, fica aí, durante a edição, a gente ainda traz essa informação, o que tem a ver uma cervejaria com uma operação em cima da Secretaria de Saúde. Tem remédio em cervejaria, Kleber Lima? Para uns, né?
Tem uma música até que fala assim, gripe, cura com limão. Você já disse bem aí Jurubeba é pazia, do jeito que a coisa vai, boteco do Arlindo vira drogaria. Pois é, bem isso mesmo, né? Dá para fazer um meme da Operação Coralha, até com uma melodia interessante. Mas você já disse, nós aqui não temos informações sobre essa Operação Coralha 2, que foi deflagrada, então, na manhã de hoje. Mas você disse algo que me chamou a atenção aqui, Kleber. Você já tem informação que tem pedido de prisão? Estamos investigando, porque eles soltam, a gente está abrindo o programa e está dando bom dia aqui, e a Polícia Federal está batendo na porta de alguém. Né? Você sabe de quem que é? O quê? Não, eu não vou dizer. Posso dizer quem é? Pode. É do ex-secretário Célio. Pois é, a informação que chegou Célio já está Rodrigues confirmada? foi o secretário que menos tempo ficou na pasta, né? Ele era adjunto, né? Assumiu provisoriamente. Ele foi diretor da empresa Cuiabana de Saúde Pública, foi secretário de Saúde e aí por muito pouco tempo, aliás, quando ele assumiu a pasta, já havia, né, inúmeras informações de que ele já foi alvo de outras operações e já respondia por operações. Então, nós até questionamos aqui, à época, por quanto tempo esse secretário deveria permanecer na pasta, porque a situação dele, jurídica, já não era tão positiva assim. Ou se deveria ter assumido, né? Ou se deveria ter assumido, até por uma questão, então, de moralidade. Se não havia ainda comprovação através dos autos, foi o que questionamos aqui. Havia moralidade para que o Célio pudesse assumir essa pasta tão delicada, alvo de operações, dia sim, dia também, professora Haroldo. Veja bem, a secretária Elisete diz o seguinte, olha, aqui tem um esquema. Tem um esquema aqui na Secretaria Municipal de Saúde, né? E eu não vou compactuar com esse esquema. Eu tenho princípios e valores que não aceitam o que está acontecendo aqui dentro. Tem uma quadrilha, uma organização criminosa aqui. Entendeu? E o responsável por isso, um dos cabeças dessa história toda é o Célio. Aí o que acontece? Nomeiam o Célio como secretário. Você entendeu o esquema? Para não perder o esquema, para não perder a mamata, para não perder esse canhão político, né, conforme o Ministério Público, o juiz tem apontado. Olha, o recado do juiz, para mim, é bem claro. Eu só não te prendo, tá, por conta exatamente de foro privilegiado, né? Fora isso, você tem que estar na cadeia, né? E ontem eu disse aqui claramente aqui na bancada o seguinte: as coisas, a situação do Emanuel não é tão simples assim. Não sei se vocês se lembram disso, sim, tá? 2 horas depois sai a notícia de que ele é afastado por mais 90 dias. E a coisa vai piorar ainda mais. Vai piorar ainda mais porque as investigações vão se aprofundar cada vez mais, né? Eu acho que a Câmara de Vereadores está fazendo o seu papel de forma correta, o Juca está agindo de forma correta, levando o trâmite normal e natural de um processo como esse, de denúncias graves como essa, né, com completa isenção, pelo menos por enquanto, isso é muito importante. A sociedade está acompanhando de perto o comportamento da Câmara de Vereadores de Cuiabá, né, e eu particularmente acho que daqui para frente a situação, quando eu digo que o Estopa deveria olhar o município um pouco mais adiante, para mais dias, eu disse isso ontem, foi exatamente por conta disso, né? Não se pode perder o planejamento do Estado por conta de um afastamento de um prefeito. Tanto é que nesse início de gestão, entre aspas, interina do Estopa, já está surtindo resultado positivo por conta da aproximação com o governo do Estado de Mato Grosso. Ontem, o Estopa recebeu de presente do Estado uma retroescravadeira, né? E pode receber muito mais. Isso é bom para Cuiabá. Isso é muito bom para Cuiabá. O único ponto que eu gostaria de esclarecer também aqui é com relação ao comportamento do deputado Wilson Santos, que já disse o seguinte: isso é natural, sempre aconteceu, parará, parará. Muitas pessoas não sabem, Luciana, mas ele, né, passou pela mesma situação que hoje passa, ou situação semelhante que hoje passa com o Emanuel Pinheiro, com o mesmo juiz, né? Foi por conta de denúncias de contratações indevidas, por conta também um suposto canhão político à época dele, o Wilson Santos. Então isso a gente precisa deixar muito claro, para tentar entender por que essa defesa
fervorosa do Wilson Santos com relação à situação do prefeito Emanuel Pinheiro. Esta é a verdade, até que me prove ao contrário. Tá certo, professor Haroldo. Senhores, vamos relembrar aqui, existem elementos diferentes entre a Operação Corari e a Capistrum. Vamos tentar entender, Kleber, para a gente relembrar aqui. A Operação Corari, ela foi deflagrada pela Polícia Federal, porque existem recursos do governo federal, que era para ajudar os municípios no enfrentamento à pandemia. Lembra que sempre citamos aqui aquela auditoria do SUS, ou seja, a situação então começa a ficar mais delicada para a saúde, porque de um lado a gente tem a Operação Capistrum no momento, que resultou no afastamento do prefeito, e que é a Polícia Civil junto com o Ministério Público Estadual. Agora, a Corari não, a Corari vem lá de cima. E são elementos diferentes, mostrando então tamanha fragilidade do que pode acontecer ou tamanho da possível corrupção, digamos assim. São recursos federais, recursos do município, recursos estaduais, tendo aí um desvio tremendo de finalidade, pelo menos essa investigação, Kleber. Luciana, o Tribunal de Contas, ele usa uma linguagem, quando está julgando as contas dos seus jurisdicionados, né? As prefeituras, as câmaras, as secretarias, dos governos, assim, que ele às vezes rejeita as contas por mérito, porque houve ali um desvio de finalidade, uma fraude, um crime, né? E às vezes ele aprova com ressalva, fazendo recomendações, alegando que houve erro formal, né? Ou erro material. Qual que é a diferença de um caso e de outro? É que em alguns casos os erros são de procedimento. Olha, o procedimento adequado aqui deixou de observar tal coisa, mas não houve dano. O principal é isso, não houve dano ao erário. Aquilo que foi comprado era sanável. Exatamente, é sanável. Aquilo que foi adquirido, comprado, foi efetivamente entregue, o serviço foi efetivamente prestado, mas houve erros na formalização dessa relação contratual ou de aquisição, né? A Operação Capistrum, ela se insere mais nesse campo. Erros de procedimento, da forma de contratar, do número de pessoas que foram contratadas, a verificação de assiduidade, é uma coisa, né? Tem os erros, tem os apontamentos a serem feitos, tem as irregularidades e que precisam ser corrigidas, não é porque é erro formal que não tenha que ser corrigido. E as outras, essa outra Corari já é de outra natureza. Ela, em tese, ela está verificando, ainda é uma operação, ainda não é uma decisão judicial, é uma operação para instruir processo, desvio de recurso público, aí muda de figura. Foi quando eu disse aqui essa semana que o RUARC estava acusado de desviar dinheiro público, de fazer contrato ilegal das suas próprias empresas, vai lá e faz uma delação apontando um erro formal. E está tudo bem, porque nunca mais se ouviu falar em RUARC. E aí não é justo, né? Aí não é correto, porque entrega-se uma sardinha e salva o tubarão. Aí é isso que eu estava querendo dizer. Neste caso da Corari, eu estou bastante interessado em ter informação primeiro agora. Claro. Não sei se o Gazeta Digital já entrou, o Hipernotícias e o Olhar Direto já deram alguma coisa, mas só que está tendo a operação. O Olhar Direto traz essa informação da cervejaria, lá em Várzea Grande. A gente precisa ver qual é a relação da cervejaria com a operação e, ao que tudo indica, o prefeito também é alvo de novo. O que eu digo é o seguinte: no momento desse, é a hora que todas as operações que estão pendentes deverão acontecer. É o momento certo, né? Que o prefeito está vulnerável, né? Então agora é a hora de se fazer o que tem que ser feito. Tá certo, Kleber. Olha só, gente, estamos ainda trabalhando em cima da informação e o que eu posso confirmar até o momento, nós podemos confirmar aqui, é o que acabou de ser publicado no Gazeta Digital, confirmando então a confirmação de prisão do ex-secretário de Emanuel, o
Célio Rodrigues. A ação policial ocorre na manhã desta quinta-feira em Mato Grosso e também no Paraná. Segundo apurou o GD, ao todo são 3 mandados de prisões, sendo 2 em Cuiabá e 1 em Curitiba. Kleber Lima, só o áudio aí que poderia ser outro, viu? Mas tudo bem, viu? Não deu certo aí para alguém. Era só o princípio. Uma explosão aí. Professor, então já temos aqui a confirmação de que realmente acontece nesse momento a Operação Curare 2, investigação da Polícia Federal. E nós vamos relembrar aqui então que essa operação já trouxe desdobramentos, né, prejuízos à saúde de Cuiabá. Há uma investigação sobre uma suposta organização criminosa atuando no desvio de finalidade dos recursos federais para a pandemia. E já tem a confirmação então de que pelo menos um mandado de prisão já foi cumprido. E vem mais coisa por aí, né? Pegaram o Ruarque lá atrás, na Sangria, apertaram ele, delação premiada, ponto, né? Você tem afastamento do prefeito. Agora o Célio, que é pivô também dessa história toda, segundo o Ministério Público, né? Vão apertar o Célio também. Certamente novas coisas vão se confirmar, porque o Ministério Público já tem uma série de dados, né, e de indícios importantes. Ninguém chega a esse nível de investigação, de afastar prefeito, de prender chefe de gabinete por obstrução de justiça, de graça. A Polícia Federal, quando faz uma operação como essa, Curare 2, ela já está munida de inúmeras informações. Ninguém vai fazer isso de brincadeira, né? Então, você tem o desdobramento disso. Eu quero deixar bem claro para você que não entende, como eu também não entendo, não sou advogado, apenas um curioso, né, com relação a tudo aquilo que acontece e tento entender o que acontece. O prefeito foi afastado agora por 90 dias necessariamente por não cumprimento de decisão judicial. Se você não cumpre a decisão judicial, você vai para a cadeia. Se eu não cumprir, eu também vou. Luciana, qualquer um vai para a cadeia normalmente. Ele descumpriu 4, né, decisões judiciais. 4, tá bom? E só não foi para a cadeia por conta de foro privilegiado. Esta é a realidade, para você ver a gravidade da situação do atual, do ex-prefeito, né, afastado, Emanuel Pinheiro. Então, a situação não é tão simples, vamos aguardar a atuação do Ministério Público. Tá certo, professor. Da Polícia Federal. Da Polícia Federal. Nós vamos trazer aqui, gente, minuto a minuto, os novos desdobramentos dessa operação. Assim que tivermos mais informações, nós daremos aqui para vocês em primeira mão. Bom, são 6 horas. Luciana, o site Repórter MP traz a informação de que a cervejaria é a cervejaria Cuiabana, que fica no bairro 23 de Setembro, lá em Várzea Grande. A saber. Daqui a pouco saberemos. Ou seja, daqui a pouco será que a gente vai dar a triste notícia, Kleber Lima, de que a Saúde comprou medicamentos na cervejaria, é isso? Saber. E também empresas do Paraná. Parece que tem mandados sendo cumpridos lá no estado do Paraná agora. Porque o que tínhamos de informações em relação à Operação Curare é que existiam empresas fantasmas, ou seja, a administração pública adquiria suplementos, implementos, medicamentos, itens de empresas que não existiam, ou seja, o dinheiro voltava, né, para aquele que o destinou para aquela empresa. Mais ou menos isso, a grosso modo, para que a gente possa entender. Algo tem, né? Alguma ilegalidade para a Polícia Federal ter baixado lá, né? Com certeza, e com prisão, aquilo que a gente já repetiu aqui, que hoje não está fácil de prender ninguém, não. A Justiça não está concedendo prisão assim, olha, se analisar muito bem todos os autos, viu? Sem os elementos, as provas. Nós temos um outro caso, né? O caso do deputado Nininho também. Daqui a pouco a gente vai falar sobre daqui a pouco sobre isso. Sim, né? Ordem de prisão também. Vamos falar. Bom, gente, são 6 horas e 34 minutos. Eu vou para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho e com mais informações ainda da Operação Curare 2, deflagrada na manhã desta quinta-feira.